Oi, gente, tudo bem? Sou Camila Monteiro, muito prazer para quem não me conhece. Eu sou a criadora e apresentadora desse canal, Canal Tuvil, e também criadora do blog camilatuvil.com.br, tudo junto e minúsculo, o Camila Tuvil. O vídeo de hoje são as minhas considerações finais a respeito de transportes públicos. No vídeo passado eu comecei falando sobre esse assunto, hoje eu finalizo com esse último vídeo, que faz parte do assunto maior, que é transportes, mobilidade e deficiência, que faz parte da primeira série aqui do canal, Viagem e Pessoas com Deficiência. E tu, que está aqui pela primeira vez, eu te convido, por favor, para que tu te inscreva aqui no canal e também no blog, para que tu compartilhe as ferramentas, os conteúdos dessas ferramentas para a gente lutar junto pelos direitos das pessoas com deficiência e também para a gente ter mais serviços de qualidade e mais corretos nos quesitos de acessibilidade e inclusão, para a gente espalhar essas palavras tão bonitas na teoria, mas que infelizmente na prática ainda está faltando alguma coisa, certo? E o teu plus vai ser saber um pouco mais da minha vida, porque eu compartilho através dessas ferramentas a minha vida como deficiente visual. E tu, que já está inscrito, eu te agradeço pela confiança, pelo carinho e peço que tu continue compartilhando aí esses conteúdos, os textos lá do blog e os vídeos aqui do canal e toca o sininho para receber as notificações. Deixa o teu like e o teu comentário tanto aqui quanto lá nos textos, certo? Então, finalizando transportes públicos, eu encerrei o vídeo passado falando sobre os dois tipos de passe que dificilmente tu não vai encontrar em cidades turísticas, principalmente as turísticas, que são os passes diários e os passes recarregáveis. Explicando bem rapidamente, só para recapitular o que cada um tem de vantagem, né? O passe diário, tu compra o cartão referente ao número de dias que tu vai ficar na cidade, e o recarregável tu vai recarregando conforme a tua necessidade e a frequência que tu vai utilizando o transporte público. Qual mais vantajoso para a pessoa com deficiência? O recarregável. Por quê? Mesmo que tu te enquadre no perfil de utilizar muito o transporte público do passe diário, porque o passe diário é voltado para o turista que utiliza muito mesmo o transporte público, e ele é bem vantajoso porque já tem um desconto bem significativo nesses dias que tu vai utilizar. Se tu fizer a psicopatia da calculadora, como eu expliquei para vocês no vídeo passado, vocês vão ver que vale super a pena mesmo. Mas mesmo tu te enquadrando nesse perfil de utilização muito de transporte público, mesmo que tu precise recarregar várias e várias vezes o teu cartão recarregável, é mais vantajoso tu, que tem deficiência, utilizar essa modalidade de cartão que é o recarregável, certo? Vou dar um exemplo pessoal para vocês. Há 2 meses atrás eu fui para Paris e fiquei uma semana, né, minha estadia era em Paris, fui com os meus pais, e durante essa semana eu também viajei para algumas cidades dentro da França. Eu tive 50% de desconto em todas as passagens, dentro e fora de Paris. O meu pai, que era o meu acompanhante, foi isento de qualquer tipo de passagem, e a única pessoa da viagem que pagou integral o valor desses transportes foi a minha mãe. Então a gente teve uma economia muito grande e a gente recarregou várias vezes o cartão recarregável. Então vale muito a pena. Então vai lá de novo na psicopatia da calculadora, porque tu vai ver que vale bastante a pena mesmo. Como é que tu fica sabendo o que tu precisa levar, que documentação precisa? É importante se ligar que cada cidade, cada lugar que tu vai tem um tipo de regra referente a isso. Algumas cidades já estão ofertando esse benefício para as pessoas com deficiência que são turistas, porque quase todas as cidades do mundo já oferecem esse benefício para os moradores dessas respectivas cidades que já têm deficiência. Então, os cidadãos que moram nas cidades que têm deficiência já tem ou desconto ou isenção, mas o turista não. Então, o turista com deficiência está começando a ter acesso a esse benefício em algumas cidades. Paris é uma delas, né? Durante a semana que eu fiquei em Paris, ninguém me pediu nenhum tipo de comprovação durante o período que eu estava usando o transporte dentro da cidade, mas eu tive que apresentar um laudo, que é esse o documento que tu precisa levar, no caso de Paris. Mas vale aí a tua pesquisa para verificar se a cidade que tu está indo precisa de mais algum documento. Eu pedi para que o meu médico fizesse um laudo traduzido para a língua universal, que é inglês ou espanhol, mas eu preferi colocar em inglês. E, claro, o que tem que constar nesse laudo?
o carimbo do médico com CRM e a sua assinatura, obviamente, e as seguintes informações: necessidade de acompanhante, que é o meu caso. Se for o teu caso, coloca acompanhante, essa necessidade no teu lado, porque daí o teu acompanhante vai ter acesso ao desconto ou isenção, certo? E também o Código Internacional de Doenças, o número do teu CID, que é universal. Então, qualquer lugar do mundo que tu vá, vai ser o mesmo CID para a tua deficiência. E, claro, as características específicas, as principais da tua deficiência. Eu pedi para que ele traduzisse, como eu falei para vocês, então eu andava sempre com o meu passaporte e com esse documento. Quando tu for viajar, se for para fora do país, tu anda sempre com ele, com o passaporte, ou então com um documento com foto, se for dentro do país, ou países aqui da América do Sul, enfim, que não precisa necessariamente de passaporte, alguns deles, certo? Então, como é que eu descobri isso? Eu vou lá no site oficial de redes de transporte, no comando acessibilidade, como eu falei para vocês no vídeo passado. Através desse comando, a gente não só sabe as estações, paradas e as acessibilidades que esses locais têm e para onde eles te levam, certo? Mas tu também tem acesso à documentação que tu precisa levar. Inclusive, tem uma tabela onde tu vai ver o grau de várias deficiências, o desconto que tu tem direito e quanto de desconto. É a mesma coisa para o teu acompanhante, caso tu tenha necessidade. Se tu tiver dúvidas sobre o grau, essas coisas mais técnicas da tua deficiência, pergunta para o teu médico, pede para ele entrar nesse site, dá um print, manda para ele por e-mail ou por WhatsApp, enfim. Mas o importante é tu ter certeza do grau da tua deficiência para poder saber o que tu tem que fazer, que documentação que tu tem que levar e já saber qual é o desconto que tu vai ter e se tu tem direito a esse desconto. E principalmente, se tu turista com deficiência tem direito, porque, como eu falei para você, são poucas as cidades que estão ofertando esse benefício de desconto para o turista deficiente, então vale a tua pesquisa, porque pessoa informada é pessoa sábia, certo? Não passa trabalho, pelo menos passa menos trabalho, certo? Uma coisa legal que aconteceu comigo lá em Paris, quando eu fui viajar para uma cidade lá dentro da França, a única vez que me pediram o laudo foi quando eles pediram para tirar uma cópia desse laudo para poder anexar no pagamento, que era inferior ao valor real da passagem. Por que eles me pediram esse documento? Porque eles precisavam comprovar lá no financeiro deles, enfim, que eu tinha uma deficiência e por isso que eu estava pagando menos. Mas o rapaz que me atendeu me deu um toque bem interessante, eu vou passar aqui para vocês. Eu ainda não fiz isso, tá? Mas eu sei o caminho das pedras, então eu vou dividir com vocês. Algumas cidades da Europa já ofertam esse benefício de desconto para o turista que é deficiente, certo? E só dá o desconto, essas cidades só dão um desconto para a pessoa com deficiência que é turista, se apresentar um laudo do órgão oficial de saúde do teu país. No caso da França, isso não foi necessário, meu laudo simples do médico foi tranquilo, mas mesmo que a tua deficiência seja nítida, e mesmo que tu tenha um laudo traduzido por uma língua universal, tu não vai ter direito a desconto em algumas cidades, se tu não tiver o laudo do órgão oficial. Como é que tu faz isso aqui? O nosso órgão oficial de saúde é o Ministério da Saúde, então tu tem que entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde da tua cidade, com o setor de acessibilidade, direitos humanos e inclusão, e aí eles vão te passar a lista de documentação e um desses documentos é o laudo regular do teu médico. Qual é a diferença do laudo oficial do órgão do Ministério da Saúde para o laudo regular do teu médico? Só o timbre e as informações do Ministério da Saúde, porque todas as informações que o teu médico te passar através do laudo vão ser copiadas para esse laudo, e aí a diferença é o logo mesmo, é o timbre, né, para deixar registrado que o teu país está registrando a tua condição, certo? E aí vale tu pedir para que esse órgão traduza para uma língua universal, e aí tu já deixa tanto na tua língua mãe, a língua portuguesa, quanto na língua inglesa ou espanhola, enfim, que são línguas universais, aí tu já deixa esse documento prontinho, guardado, para não te preocupar com mais uma coisa no momento em que tu decide viajar e montar o teu roteiro, certo? Normalmente, no momento em que ele já estiver disponível, pronto para tu retirar, tu pode retirar pelo aplicativo do órgão público, né, do órgão da tua cidade, e aí normalmente já tem ali as bandeirinhas em cima, onde tu pode traduzir já direto e imprimir da maneira que tu quiser, justamente para não ter esse acréscimo de trabalho, de tu ir lá, pegar
ou então a própria pessoa lá do órgão traduzir para ti, tu já pode fazer isso direto no aplicativo. Mas vale a informação, procura nos sites respectivos dos teus órgãos públicos da tua cidade, até mesmo do Ministério da Saúde, e aí tu fica sabendo direitinho o que tu tem que fazer, que documentação tem que levar. Como eu falei para vocês, eu ainda não sei que documentos são esses, eu só sei que o laudo, sim, é necessário. Certo? Outra coisa importante, se a tua deficiência for permanente, aí não precisa de data, mas se a tua deficiência tem perspectiva de melhora, aí tu vai ter que ir atualizando o laudo na medida em que tu for viajando, deixando para a data mais próxima possível da tua viagem, para não ter estresse, certo? Como eu falei para vocês, nos sites oficiais, tanto dos órgãos públicos aqui do Brasil, quanto lá da cidade, dos transportes públicos das cidades para onde tu tá indo, vão ter essas informações e pessoa informada, pessoa sábia, como eu falei para vocês antes. E só uma dica, tá, gente? Por favor, quando vocês forem pesquisar sobre isso, não é difícil encontrar, tá? Documentação, as informações referentes aos descontos, mas é necessário bastante paciência, porque é chato de procurar, tá? É bem chatinho, é bem didático, tu vai procurando, só que tá bem lá dentro do site, assim. Então eu te aconselho a fazer essa pesquisa só sobre esse assunto no momento em que tu for saber mais sobre os descontos. Então prepara um chazinho de camomila, de maracujá, até mesmo uma vodka, de repente um golinho de uma bebida alcoólica, talvez, né? Enfim, para ter um saco mesmo para fazer isso, porque se paciência não é o teu forte, tu tem que usar realmente um chá aí, porque é bem complicadinho de encontrar, né? E é isso, gente. Então, para encerrar o vídeo, eu quero dizer para vocês o seguinte, que tá rolando aí a desavença que eu falei para vocês no outro vídeo da Mel Francoviac e do Rodrigo Ruas, agora entrou a Titi Miller no assunto, tá? Sobre o programa dela Anota Aí, tá todo mundo muito inseguro, achando que a minha série vai roubar o lugar deles, tanto o canal Modo Viagem quanto o Multishow, eles estão com essa insegurança, então assim, gente, meu objetivo é agregar, é não causar desavenças, eu amo os programas da Titi, da Mel e do Rodrigo, então assim, meu objetivo é continuar aqui no canal tranquilamente, mas eu posso estar dando um pitaco aí nos programas de vocês, se vocês quiserem. Inclusive, pessoal da equipe aí do Modo Viagem e do Multishow, se quiserem me convidar aí para fazer uma entrevista, para dar uma elevada na audiência, pode ser que, né, ajude vocês. Estou à disposição, é só entrar em contato, certo? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, tá, gente? Valeu!